A maioria das empresas, departamentos e projetos está fazendo planejamento estratégico, está consolidando o seu planejamento estratégico. A gente está começando o ano de 2026 e esse planejamento estratégico provavelmente começou lá em novembro, outubro, todo mundo vai começar a falar disso. Qual que é o grande problema de um planejamento estratégico dentro de uma organização, dentro de um departamento, de um projeto? É que normalmente ele é fraco. Normalmente ele morre no carnaval ou até mesmo antes do carnaval. Então, não é porque um planejamento é ruim, não é por causa disso, é porque, na verdade, falta da direção, da visibilidade, principalmente, conectar o que você precisa fazer do ponto de vista estratégico com o ponto de vista operacional. Então, se você quer ter um planejamento estratégico em 2026 que não vai virar um PDF guardado numa gaveta cheio de poeira, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar como estruturar de maneira simples, prática, visual, um planejamento estratégico que vai funcionar e não vai morrer no carnaval. Pelo contrário, ele vai durar até o final do ano. Antes da gente ir para o nosso conteúdo, eu me chamo Roberto Brasileiro, estamos aqui toda semana com conteúdo novo como esse, prático, direto ao ponto, para você conseguir gerar prática na sua gestão de projetos, gestão de times, enfim, na sua gestão de maneira geral. Então, ó, se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo, você sabe, isso tudo é importante para essa mensagem chegar para um monte de gente. Então, quanto mais você me ajudar, mais a gente cresce, mais vídeo e mais conteúdo a gente tem por aqui. Então, bora seguir para o jogo, porque o objetivo é falar sobre planejamento estratégico de uma maneira que vai funcionar da melhor maneira possível para você. Bora pro vídeo. O grande problema ou o grande vilão de um planejamento estratégico não é a falta de planejamento. Pelo contrário, as empresas gastam muito tempo planejando. As empresas, departamentos, times de projeto, todo mundo tá ali olhando de uma maneira ou de outra para o seu planejamento estratégico, principalmente no seu começo do ano. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é que todo mundo é muito bom em fazer o plano, mas não em fazer a gestão desse plano. Talvez seja a grande dificuldade das pessoas, que é, beleza, uma vez que eu tenho o meu plano, agora como é que eu sei quais são as iniciativas que estão conectadas a esse plano, quais são os projetos, os produtos, o que precisa acontecer para esse plano sair desse PDF, desse PPT, dessa planilha, para gerar resultado de verdade, para valer a pena aquelas horas de planejamento. Então, um grande ponto, né, eu vejo como dois grandes problemas na execução de um planejamento estratégico, tá? O primeiro é na questão de não saber para onde vai, ou não ter a clareza, vamos falar assim, de qual é o grande objetivo. Então, ó, ponto 1 aqui, ó, vamos lá. Ponto 1 é o quê? É a visibilidade. Não saber para onde vai, né? E principalmente saber o motivo, né? Vamos falar aqui, ó, motivo daquilo acontecer, tá? Isso aqui você teoricamente resolve com um bom planejamento estratégico, ele vai te gerar essa visibilidade e principalmente o motivo, né? Agora, o ponto 2, que talvez seja a grande dor dos gestores, gestoras de projeto, de departamento de produtos, que é o quê? Como, né, a conexão aqui, ó, conexão entre planejamento estratégico e as iniciativas. Por exemplo, quais iniciativas precisam acontecer para garantir que o seu planejamento estratégico esteja em andamento, né? O que tem que acontecer? Qual que é essa conexão? Esse é o grande ponto. É o que a gente fala, que é o seguinte, né? Você vai ter ali, ó, o seu planejamento estratégico, lá na estratégia, na sua camada executiva da sua empresa, e como que você garante que o que os executivos, o planejamento organizacional do produto, né? Como que você garante que ele está indo em busca, né, ou em direção do seu objetivo estratégico? Quais são as iniciativas que compõem esse ponto? Quais são os projetos ou os produtos? Aqui, ó, nesse ponto, é a grande, vamos falar assim, X da questão para as empresas. É exatamente aqui. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente consegue gerar de uma maneira que a gente consiga fazer um bom acompanhamento disso, que a gente consiga dar visibilidade, que a gente consiga fazer gestão das iniciativas
desse planejamento estratégico. Para isso, a gente precisa entender qual é o conceito de planejamento estratégico. Qual que é a concepção certa de um planejamento estratégico, qual é a estrutura. Para isso, a gente tem que começar a entender que quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente não está falando, isso aqui é diferente, por exemplo, de atividades, é diferente, por exemplo, de só falar de projetos, é diferente de falar de produtos, é diferente. Por quê? Você tem que entender que o planejamento estratégico, ele vai dar o quê? A direção, que é o que a gente precisa fazer ou qual é o lugar onde a gente quer estar. Quando a gente fala de atividades, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala de produtos, a gente está falando, na verdade, de execução, né? Na verdade, a gente está falando de solução, a gente está falando de escopo. E é diferente. A gente tem que entender que a direção, sim, ela pode sim desdobrar em execução, solução e escopo. Mas tem algo aqui no meio que faz essa conexão acontecer. E é exatamente isso que você precisa entender da melhor maneira possível, tá? Então, o primeiro grande ponto é entender o que forma um bom planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai se desdobrar na primeira camada, é como se fosse, vamos falar assim, uma cebola. A primeira grande camada do seu planejamento estratégico talvez seja o grande horizonte onde a sua empresa quer estar, o seu projeto, o seu produto, né? A gente quer ser o melhor produto de alimentação do Brasil, a gente quer ser, sei lá, qualquer coisa que seja, é o grande objetivo ali, esse, né, vamos falar assim, essa é a primeira camada, a camada mais fácil de enxergar. Mas como é que a gente desdobra isso? Tá? A gente tem que começar a desdobrar planejamento estratégico em camadas. E a primeira camada, vou chamar de camada 1, é o que eu chamo de temas estratégicos. Temas estratégicos. O que são temas estratégicos? Tudo começa aqui. Tá? Você vai pegar esse plano estratégico e começar a dividir ele em temas estratégicos. Tá? Por exemplo, o que é um tema estratégico? Crescimento é um tema estratégico. Eficiência operacional é um tema estratégico. Outra coisa que a gente pode colocar aqui em termos estratégicos: experiência do cliente, escalabilidade, redução de custo. Percebe que você não tem vamos falar assim, um objetivo nesse tema estratégico. Você tem um direcionamento. Olha, eu quero me tornar a maior empresa de entregas de comida no Brasil, mas eu quero fazer isso garantindo um crescimento, né, que é um tema estratégico. Eu quero fazer isso, por exemplo, com uma boa experiência do cliente. Você pode colocar isso aqui. Eu quero também fazer isso de uma maneira onde eu tenha redução de custo. Então, ou seja, o meu planejamento estratégico, na verdade, é como se ele tivesse camadas ali. Para eu chegar no meu grande objetivo, fazer uma estrelinha aqui, ó, para mim chegar na minha grande estrelinha lá, no meu grande objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir fazer isso com crescimento, com experiência do cliente e redução de custos. Pô, brasileiro, pode ser certo? Não, isso aqui é um exemplo. Você pode colocar eficiência operacional, você pode colocar ganho de margem, aumento de receita, sei lá, pode ser qualquer coisa nessa direção. O tema, isso aqui tudo, não, anota essa, não é meta, é direção. Ô brasileiro, o que isso vai fazer no dia a dia? Isso aqui vai te ajudar, por exemplo, a entender quais são os objetivos por trás de cada um desses temas. E aí a gente entra, talvez, no nosso segundo ponto, quando a gente fala de planejamento estratégico, que é o quê? Né? O planejamento estratégico, ele começa por temas estratégicos, mas esses temas, olha aqui, vamos lá, temas estratégicos, e aqui a gente vai entrar já num objetivo, num ponto mais claro. Esse tema estratégico, ele vai se subdividir em quê? Em objetivos claros. Agora a gente começa a falar um pouco mais próximo de quais são minhas metas. Então, por exemplo, né, eu tinha um tema estratégico que é o crescimento, né? Eu tenho lá o crescimento. Eu posso ter um objetivo que é, né, aumentar 10% a minha carteira de
clientes, eu posso ter esse objetivo. Meu objetivo no ano de 2026 é aumentar em 10% a minha carteira de clientes. Isso é um objetivo dentro de um tema estratégico. E esse tema estratégico pode ter vários objetivos. Pode ter vários objetivos. Eu não te indico. Eu te indico a ter no máximo aqui no total de objetivos aqui, né, de 4 a 5 objetivos dentro do seu planejamento como um todo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu quero que você entenda só essa estrutura. Então o que a gente está falando? Tema, né? A gente está falando aqui, ó. Vamos lá. A gente está falando aqui, ó. O que a gente falou até agora, ó? Planejamento estratégico, tá? Ele tem uma conexão. Ele vai gerar objetivos, beleza? E cada um desses objetivos, vamos trazer aqui para frente, né? Vão ter o quê? Resultados que a gente precisa buscar. Resultados, né? Resultados. Beleza. Então, lembra que a gente falou que a gente queria, por exemplo, nosso objetivo aqui era ter mais 10% de clientes? Beleza. Um dos resultados que a gente pode ter aqui, por exemplo, é, ó, 50% dos novos clientes vindo do app mobile, por exemplo. Um resultado. Então, esse cara, a gente aumenta o número de clientes no app mobile, que contribui para o objetivo de aumento de 10%, que contribui para o tema estratégico de crescimento, que está conectado ao planejamento estratégico. Percebeu? Então você tem o que aqui? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma estrutura de objetivos com nossos amigos resultados-chave. Basicamente, é uma estrutura de OKR que a gente está trazendo para cá. Então essa é a estrutura macro. Pô, beleza, brasileiro. Então, e onde que entram os meus projetos? Onde que entram os meus projetos? É exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Então, vamos lá, recapitulando para a gente fechar, eu vou te mostrar na prática como é que você vai fazer isso aqui. Você vai ter lá o seu planejamento estratégico, que vai desmembrar em temas, esses temas vão desmembrar em objetivos, esses objetivos em resultados-chave, e os resultados-chave vão ter conectados a eles o quê? Os nossos amigos, projetos, atividades, iniciativas e tudo mais. Então é isso aqui a estrutura de um planejamento estratégico que vai funcionar em 2026. Por quê? Porque aqui você vai ter o que eu chamo de zoom in e zoom out, né? O quê? Você vai sair das atividades, vamos supor, você vai sair do nível aqui, ó, de squad, por exemplo, onde você tem uma conexão com o projeto ou produto, né, alguma coisa desse tipo. Isso aqui vai estar conectado ao quê? A um key result, beleza? Esse key result vai estar conectado a um objetivo, beleza? Esse objetivo vai estar conectado a um tema e esse tema vai estar conectado ao seu planejamento estratégico. Ou seja, você tem uma rastreabilidade completa, de ponta a ponta, do mínimo ao máximo. Então você vai conseguir fazer um zoom in, zoom out, que eu chamo aqui. Tá? Então essa é a estrutura. Agora, eu quero te mostrar como que isso tudo funciona na prática. Eu quero te mostrar como é que você vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Para isso, eu estou te mostrando aqui a minha tela com o que eu chamo de Blueprint Plano Estratégico. Se você quiser ter acesso, inclusive, a esse Blueprint Plano Estratégico, onde você consegue ter uma visão, por exemplo, de painel de resultado, uma visão de painel estratégico, tudo organizado, bonitinho, com temas estratégicos, objetivos, resultados, iniciativas. É só você clicar no link da descrição aqui, tá num valor de lançamento incrível para você organizar aí o seu plano estratégico, tá? Lá você vai ter acesso a essa ferramenta, eu também vou te explicar como é que você vai usar isso aqui na prática. Mas basicamente, olha só como é que isso aqui desmembrou, tá? Vamos lá. A gente tem aqui um tema estratégico que é crescimento sustentável. Eu quero te mostrar exatamente na prática. Tá aqui, ó. Crescimento sustentável é um tema estratégico. Agora vamos nos objetivos que tem conexão. Olha, crescimento sustentável tem um objetivo que é aumentar a receita recorrente no marketplace. É um tema estratégico, é um objetivo. Tem um outro objetivo, aumentar a conversão de pedidos no app. São dois objetivos dentro do mesmo tema estratégico. Então, olhando para esse objetivo de aumentar a receita recorrente no marketplace, vamos ver quais são os resultados que o pessoal está querendo buscar aqui. A gente olha aqui, ó. Ah, tá querendo
elevar a margem de receita, está querendo elevar o ticket médio, sair de 48 para 58, mas nesse momento está em 53. Tá vendo todo o traqueamento aqui do nosso resultado? Beleza, aumentar o ticket médio. Quais são as iniciativas que estão conectadas ali? Né? Vamos pegar aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó, o elevar, né, a receita mensal. Vamos lá, iniciativas. A gente tem aqui, ó, tá dentro, ó, o resultado chave buscado é elevar a receita mensal, né? A gente quer aumentar, está conectado no objetivo. Esse objetivo está conectado nesse tema. E qual que é o projeto? Olha, a gente precisa, ou iniciativa, ou atividade, a gente precisa revisar a página de venda. Ou a gente precisa otimizar o catálogo de parceiros premium. Isso aqui é uma alavanca, isso é um core, isso tem data início, tem data fim, né? Tem todo o traqueamento aqui da sua iniciativa. Para quê? Para você gerar a visibilidade do seu plano estratégico. Olha, o tema tal como é que tá, o tema tal como é que tá, quais são os objetivos que a gente está atacando, como é que tá cada um deles. Beleza, e como é que estão as nossas iniciativas? Então aqui, ó, vamos pegar lá o objetivo que a gente estava buscando, que era o objetivo de aumentar receita aqui, ó, mudou. Ah, a gente tem esse resultado-chave que estão conectados com essas iniciativas e elas estão desse jeito. Ou seja, você consegue dar uma visibilidade total do seu planejamento estratégico, construindo ele de uma maneira extremamente simples. Isso aqui, por exemplo, a gente fez em menos de 60 minutos. A gente colocou totalmente estruturado, totalmente visual e vai ajudar demais no seu dia a dia. De novo, se você quiser, o link está na descrição para você ter acesso a esse planejamento estratégico, blueprint de planejamento estratégico para você organizar no seu dia a dia. Porque fazer um bom planejamento estratégico é essencial para você garantir resultado, seja no seu projeto, seja no seu departamento, seja no seu dia a dia, seja aonde você está atuando, no seu time, em qualquer lugar. E ele tem que ser visível, extremamente conectado aí com a realidade ou com o resultado que você quer gerar. Tá bom? Então, espero que isso aqui tenha agregado para você no seu dia a dia. Fazer um bom planejamento estratégico em 2026 é a alma do sucesso de qualquer iniciativa. Me chamo Roberto Brasileiro. Vamos que vamos. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.